Comece seu dia de folga com um contato livre. Inscreve-se hoje. Contato-nos com o Dr. Charles Stanley. Em seguida, entrei em contato, apresentei Jesus. Quando você ouviu o nome Jesus, o que vem à mente? Bem, eu posso te dizer. O que vem à mente depende de suas crenças, conhecimento e o tipo de relacionamento que você mantém com isso. Muitas pessoas têm um relacionamento maravilhoso com Jesus agora. Ele é o seu Salvador, Senhor e Mestre. Muitas outras pessoas, quando ouviram o nome dele, foram desligadas. Eu me pergunto por que alguém desligaria o nome de Jesus quando ele é filho de Deus, quando ele nunca cometeu um erro, nunca pecou. Até as pessoas que odiam seu nome não dizem que eu o odeio porque ele fez isso ou ele fez isso. Mas isso é algo no fundo deles que o faria não apreciar e amar o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero perguntar a você, se alguém lhe perguntar, o que você acha sobre o lugar que ele tem em sua vida? Quem é esse Jesus? O que você diria? Você diria, bem, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Senhor. Eu confio nele como meu Salvador pessoal. Eu tenho vida eterna. Ele está comigo todos os dias, me cura na minha doença e responde às minhas orações. Ele está no céu. Eu acho que ele é esse. Se é tudo o que você pode dizer, você tem muito a aprender esta manhã. O objetivo principal desta mensagem é, sem sombra de dúvida, simplesmente fazer você entender quem é esse Jesus. Então, quando alguém te confronta ou alguém diz, você sabe que não acredito nele, geralmente eles não podem te dizer o porquê. Quero lhe oferecer várias razões detalhadas pelas quais você pode explicar a eles por que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador exclusivo que existe, distinto de qualquer outra figura religiosa, e ele é o soberano de todos os reis. Um dia todos estaremos diante dele como nosso juiz. Por que acreditamos nisso? Então eu quero pedir que você tire sua Bíblia. Se você estiver em casa, pegue um lápis, um pedaço de papel ou caneta. Quero incentivá-lo a anotar o título desta mensagem e as escrituras. Agora, não vou te dizer para escrever. O que podemos dizer sobre as escrituras? Devemos escrevê-las e ser honestos para perguntar a nós mesmos: quem é este Jesus em quem acredito? Ou quem é este Jesus que rejeitei toda a minha vida? Primeiramente, quero afirmar que Jesus viveu antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Ele viveu antes de conceber no útero de sua mãe. Ele existiu antes, ou seja, antes de nascer. Então vamos voltar ao primeiro livro da Bíblia e voltar ao mesmo. Primeiro capítulo da Bíblia, e ouça o que ele diz no versículo 26. Então Deus afirmou, após descrever sua criação, criamos o homem à nossa imagem e semelhança para que domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, toda a terra e toda criatura que nela exista. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem somos nós? Há quem diga que anjos são bons, mas nenhum anjo cria algo. Quando Deus disse que nos deixemos dizer, não podia dizer apenas uma coisa. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, que as três pessoas que compõem a Trindade, que é um Deus. Vamos fazer as pessoas à nossa imagem. Se você vir para o primeiro capítulo de John por um tempo, vamos olhar para o que John disse sobre Jesus e notar que eu quero explicar algumas palavras aqui. Ele disse que o versículo 1 do capítulo 1 do início era a palavra. John expressou isso de forma extremamente perfeita. Quando ele usa o termo aqui, significa que quando ele diz que a palavra no início, não significa que algo aconteceu lá, mas no início do tempo, Jesus estava lá. Ele esteve lá no passado eterno. Ele não começou apenas lá. Ouça o que ele diz. No início, a palavra e a palavra estão com Deus, e a palavra é Deus. E Jesus é mencionado aqui como a palavra.
e ele estava com Deus e ele é Deus. Então, como John disse, ele e o Pai tinham 1 ano, e eu falarei sobre isso mais tarde. Ele estava presente desde o início com Deus e todas as coisas surgiram por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não a compreendeu. Ouve, quando você começa com Gênesis 11 aqui, Jesus respeita e passa para a eternidade com ele. Qual outro líder espiritual no mundo existiu desde o princípio dos tempos? Nenhum existiu antes. Isso coloca Jesus em uma posição completamente diferente de qualquer outro líder religioso que já viveu. No início, a palavra não era um ponto, mas um tempo presente, um tempo imperfeito. Ele estava indo antes disso. Portanto, dizemos que ele surgiu em um mundo do qual ele é o Criador. Ele afirmou que além dele nada mais surgiu. Olhe, se quiser, em Colossenses 1, e o que Paul disse sobre ele, Colossenses 1, e passe os Filipinos lá e note o que ele diz neste primeiro capítulo de Colossenses. Ele disse, falando de Jesus no versículo 14, em quem temos a redenção. Essa é a nossa salvação, o perdão dos pecados. Veja isso agora. Ele representa a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Voltarei a esse ponto. Todas as coisas foram criadas através dele e para ele, tanto nos céus quanto na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, poderes ou autoridades. O que ele quer dizer quando diz que foi o primeiro nascido de toda a criação? O primeiro, o que ele se refere aqui, é simplesmente isto na família hebreia. O primeiro filho, ele conseguiu, ele foi quem mais recebeu. Então, quando ele disse que o primeiro nascido de toda a criação, Jesus é o gerente dessa criação. Ele é o líder de tudo. Se você perceber que até o hebraico, vá para o hebraico por um momento, apenas o primeiro capítulo. Quero que você veja 1 ou 2 versículos do capítulo 1 dos Hebreus. Muito tempo atrás, Deus falou: pais nos profetas, em muitas partes e de muitas maneiras, nestes últimos dias, falou-nos em seu Filho, isto é, em Jesus, a quem nomeou herdeiro de todas as coisas, através do qual também fez o mundo. Se você acredita na palavra de Deus, você tem que acreditar que Jesus Cristo estava no processo com o Deus Pai e o Espírito Santo que criou este mundo, criando este mundo que tem um design tão absoluto. Para acreditar que tudo isso foi por acaso não tem absolutamente nenhuma validade. Então você deve decidir se acredita no que os homens dizem e não podem provar, ou no que a Bíblia diz e através das Escrituras. Ouça, não há erro. Esta é a palavra viva de Deus. Então, quando dizemos que ele nasceu em um mundo que ele criou, é assim que ele fez. Este é um mundo que expressa a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a beleza de Deus e a presença de Deus. A terceira declaração que quero fazer é esta. Jesus nasceu de uma mãe terrena e do Pai celestial. Mãe terrena e o Pai celestial. A Escritura diz em Lucas que o primeiro capítulo, quando Gabriel e Maria estavam falando, porque ela disse bem como essas coisas podem acontecer, desde que eu sou virgem, não esteve com o homem porque era a obra do Pai celestial através do Espírito Santo, o que significava que Jesus nasceu de uma virgem, tinha que nascer de uma virgem, porque ao nascer, sem semente do homem, ele não tinha natureza de pecado. Se Jesus nascer naturalmente, ele geralmente terá uma natureza pecaminosa, portanto, ele não pode morrer por seus pecados e talvez ele tenha que morrer por seu próprio pecado. Ele nasceu de uma virgem e é completamente sem qualquer pecado. Disse, como você sabe que não é pecado? Bem, deixe-me fazer uma pergunta. O que ele fez de errado? Que pecado ele cometeu? Que erro ele cometeu? Sua existência é perfeita, pois ele é Deus em forma humana. É assim que Deus veio a esta terra em carne humana. Jesus deveria ser o Filho sem pecado de Deus para falecer pelos nossos pecados. Deus o enviou para esse fim. Ele é o último sacrifício divino que ocorrerá na cruz. Quando ele morreu, pagou a tua dívida do pecado, a minha dívida e os pecados do mundo inteiro. Ele é o único sacrifício aceitável porque é o único sacrifício sem pecado. Os animais não o fizeram.
Esta é a vida do Senhor Jesus. Lembre-se de que Jesus é Deus na carne humana, então é absolutamente perfeito. Ele é completamente sem pecado, o que o fez um sacrifício aceitável aos olhos do Pai. Ele foi crucificado. Para nós, os romanos não entenderam que Deus permitiu isso. Deus o enviou para morrer. Os romanos só o pregaram na cruz como ferramentas. Mas foi Deus quem o crucificou, pois ele veio ao mundo com esse propósito. Então, quando alguém diz não acreditar no nascimento virginal, não acredita no verdadeiro Jesus. Além disso, não acredita no nascimento virginal porque não crê na palavra de Deus. Se não crê no nascimento virginal, ouça, sem ele não haveria salvação. O Filho de Deus veio para nos salvar dos nossos pecados, e o nascimento virgem faz parte disso. Outra coisa que quero que você note aqui é isso. Jesus era tanto Deus como o Filho de Deus. Pessoas perguntam, como isso é possível? Bem, quero que você vire para o capítulo 10 de John por um momento. Como no capítulo 10 de John. Vamos ver o versículo 20 e 27. Jesus falando aos que estavam com ele, minhas ovelhas. Ouça minha voz, eu os conheço, eles me seguem. Eu lhes dou vida eterna e eles nunca perecerão e ninguém os arrancará da mão do meu Pai. Uma vez filho de Deus, sempre filho de Deus. O diabo não pode tirá-lo das mãos de Deus. Nada, ninguém pode. Então ele disse, meu Pai que me os deu é maior que todos e ninguém pode arranjá-los da mão do meu Pai. Olhe para o próximo versículo. Eu e um filho. Você entendeu isso? Eu e o pai de um filho, Jesus é um Deus vivo visível. Viu o que aconteceu? Os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles não suportam a ideia de que Jesus afirmaria ser Deus. Isso é incompreensível para eles. Então passe para o 12º capítulo de John por um tempo e quero que você olhe para o versículo 42 se quiser. Muitos governantes creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, por medo de serem expulsos da sinagoga. Você nunca deve ter vergonha de Jesus Cristo. Nunca tenha vergonha dele sob nenhuma condição ou o negue. Ouve, porque eles amam a aprovação dos homens, não a aprovação de Deus. Olhe para isso. Você vai trabalhar amanhã, começa a falar sobre Jesus, ou você gostaria de falar, mas não porque tem medo de ser rejeitado. O que você assiste? Você está ouvindo? Diga a mão. Você se une àqueles que preferem a aprovação dos outros à de Deus. Eles fizeram o mesmo. E Jesus gritou e disse que aquele que crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Ou seja, eu estou representando Deus. Quem me vê, vê quem me enviou. Quem me vê, vê quem me enviou. Se você continuar a ver o 14º capítulo, olhe para o 14º capítulo por um momento. Este é um capítulo maravilhoso sobre a vinda de Jesus e o céu. Então, quando você desceu o 7º versículo, ele disse, se você sabesse. Você também conhecerá meu Pai. Agora ele declarou que você o conhece e também o viu. Filipe disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai e basta para nós. Jesus lhe disse, estou tanto tempo contigo, mas não me conheceste, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como você pode dizer que nos mostre o Pai? Porque ouça isso, Jesus é o Deus vivo em forma visível. Então podemos ter um relacionamento melhor com Ele. Agora, o nome de Jesus não é como nenhum outro nome. Não há nome como o dele. Se você analisar o versículo 2 das Filipinas por um momento, vamos começar com o versículo 9. Por isso, Deus também o exaltou grandemente. Esse é Jesus, e ele recebeu o nome acima de todos os nomes. Esse é o nome de Deus, que o Pai deu a Jesus. Deus, o Pai, lhe deu o nome Jesus. Gabriel disse a Mary que esse era o nome dele. Olhe para isto, que lhe dá o nome de Jesus, que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todos os joelhos, não poderes, todos os joelhos se curvem daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confessem que Jesus Cristo é Senhor da glória de Deus. O que isso diz agora?
Você pode não gostar dele, mas eu quero lhe dizer isso. Você pode marcar isso porque Deus disse isso. Um dia, você deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, independentemente do que você diga sobre ele aqui e agora. Um dia você se curva. Os teus joelhos diante do Senhor Jesus Cristo é teu juiz. Tenha uma estúpida viver sem ele. Você confessará, você diz, eu morrerei antes de confessá-lo. Você vai para o inferno por sua escolha ao negar antes de confessar. Simplesmente porque você decidiu negar. Você rejeitou o Filho de Deus, uma divindade em carne, que apareceu visivelmente para que entendêssemos melhor Deus, sua natureza, etc. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Ele afirmou que isso acontecerá, e de fato ocorrerá. Por exemplo, ele disse que quando enviou os discípulos para pregar o Evangelho, deixou muito claro o que esse Evangelho era sobre. E isto é o que ele disse no 24º capítulo de Lucas, e que o arrependimento pelo perdão de pecados será proclamado em seu nome, Jesus, a todas as nações a partir de Jerusalém. Vamos pensar nisso, por exemplo, como você foi batizado quando você foi batizado. Batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado na Trindade em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ouça, o nome de Jesus não é apenas um nome, é o nome de um Deus vivo. Este é o nome do Deus visível aqui na terra, quando ele andou nesta terra. Então, quando você pensa, por exemplo, quando orar neste 14º capítulo de John, e ele diz tudo o que você pede em meu nome, você pergunta de acordo com sua vontade, de acordo com seu propósito, de acordo com o que o agrada e o honra, ele disse que responderia. Então, quando oramos, ele está lá e agradecemos em seu nome. Somos batizados em seu nome. Então, no capítulo 18 de Matthew, algo que está acontecendo neste serviço, ele ouve o que ele disse no versículo 20 de Matthew 18. Mas onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Então você e eu podemos dizer bom dia, Jesus, porque ele está aqui. Quantas vezes ele está aqui? Ele está aqui em todos os nossos corações que foram salvos. É por isso que enviamos um convite. Nós convidamos você a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, quando você sair deste lugar, Cristo está em seu coração, e é tudo o que ele é e será na vida de um crente. Agora, para algumas pessoas, ele é apenas uma figura. Quero que você diga isso, tudo o que dissemos até agora, ele não é apenas uma figura, ele é Deus. Ele é Deus encarnado, que morreu na cruz por nossos pecados, foi enterrado e ressuscitou. Eu quero dizer a todas essas outras religiões que reivindicam ter a verdade, onde está seu líder? Permanece morto no túmulo? Onde Jesus ressuscitou, sentou à mão direita do Pai, fazendo intercessão por nós. Este é o testemunho da palavra de Deus. Sim, ele nos lembra e nos avisou neste 10º capítulo de Matthew. Ele nos alertou sobre quais serão as atitudes das pessoas. Ele afirmou que seríamos odiados por todos por causa dele. Então, tudo o que aconteceu hoje em dia é exatamente o que ele disse que faria. Isso acontecerá, mas você e eu tomaremos uma posição firme. Ouça, se você acredita no Filho de Deus e em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, você e eu nunca devemos ter vergonha dele. Quando alguém usa o nome de Jesus como palavra ou frase de maldição, estou aqui para lhe dizer que eles estão em causa. Bom, aquele não é Deus, mas ele é. Ele disse que seu nome seria Jesus. Isso o torna o nome número 1, com todas as prioridades que podem ser dadas a Jesus. Ele deu a ele. Não há outro nome que traga salvação, a não ser o de Jesus Cristo. Então, a última coisa que eu digo é que Jesus veio ao mundo pela primeira vez quando era bebê. Ele retornará como rei reinante e juiz de toda a humanidade. Você pode olhar no capítulo 25. Matthew, aquela longa passagem sobre Jesus vindo e separando as ovelhas das cabras e o fato de que ele é o juiz de toda a humanidade. Esta é a pessoa que você aceitou.
Este é o Salvador, que é seu Salvador e o único por seu nome e seu nome. Chegamos ao céu. Ele disse isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ouviu a mesma coisa que despertava os saduceus naqueles dias e fez que eles o queriam apedrejá-lo até a morte. Essa afirmação excitou as pessoas hoje. Você quer dizer que há apenas uma maneira, apenas uma maneira. Bem, isso é egoísta. Esse é um Deus ganancioso ou um Deus preconceito? Não, não é. Ele mandou seu Filho, o Senhor Jesus, para descer à cruz e salvar-te de teus pecados cometidos. Não há outra maneira, nenhum outro lugar e nenhuma outra pessoa. Você diz, eu não sou tão ruim. Você precisa olhar outra vez. Você possui uma velha natureza do pecado que o levará para baixo e distante, separado eternamente de Deus. Você não tem outra escolha. Você diz que sou uma boa pessoa, isso é bom aos seus olhos. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e não têm a glória de Deus. A alma que pecou morrerá. O salário do pecado é a morte. Curvar-se-á cada joelho e confessará cada língua que Jesus Cristo é o Senhor e Deus. Creemos que esta pessoa deseja morrer. Depois disso, o julgamento. Pense que se você não confia em Jesus, você deve salvar você. Pense qual é a sua alternativa quando enfrenta a morte. Se houver sabedoria, pedirás ao Senhor que perdoe teus pecados. Perdoe teu nome e confie tua vida em suas mãos. Você pode fazer isso onde está. Você pede que ele perdoe seus pecados, talvez o que você disse sobre ele, o pecado que você cometeu em sua vida. Diga a ele que hoje você acredita que sua morte no Calvário é o pagamento total do seu pecado. Você entregou sua vida a Jesus, um Deus em carne, que veio para te salvar e confiá-la em suas mãos. A partir deste momento, com sua ajuda, orientação e força do Espírito Santo, você escolheu viver uma vida piedosa no último momento de sua vida. Rezo para que seja sábio o bastante para fazer isso. E Pai, como estamos agradecidos hoje. Você nos enviou o Salvador e deixou claro na palavra quem Ele é, porque Ele veio e porque merece nossa lealdade, nossa submissão, nossa total rendição. Pai, hoje nós te abençoamos e também abençoamos Jesus, teu Filho. Amém.